Boa noite, senhoras e senhores. A partir desse instante tem início a 21ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, segundo período da 15ª legislatura da Câmara de Vereadores de Astorga. Hoje, dia 12 de agosto, terça-feira, ano de 2014. A presente sessão será presidida pelo seu presidente Sérgio Daguano, secretariada pelo vereador Claudinei Ishida, e a presença dos demais vereadores, Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Marino Marchioli, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, José Carlos Paixão e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, a partir de agora, tem início a 21ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão. Solicito ao secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. 21ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Ishida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzão. Ausente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Marchioli. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. E Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 12 de agosto de 2014. Sérgio Daguano, presidente. Solicito ao vereador Maurício Giuliani para fazer leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Realizada aos 5 dias do mês de agosto de 2014, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador Sérgio Daguano, sendo secretariado pelo vereador Claudinei Ishida e contando ainda com a presença dos demais vereadores: Osniri Pires Gonçalves, Ademir Batista da Silva, Marcos Roberto Cavalari, Marino Marchioli, José Carlos Paixão, Maurício Giuliani e Luiz Carlos Lorenzão. Abrindo os trabalhos, o presidente pediu ao vereador Ademir Batista da Silva para fazer a leitura de um texto bíblico. E em seguida solicitou para o secretário ler a ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovado por todos os vereadores. Continuando, o secretário fez a leitura do material de expediente que constou do projeto de lei número 49/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de uso de imóvel e da outras providências. Já o projeto de lei número 50/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem imóvel e da outras providências. Projeto de lei número 51/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de um crédito adicional suplementar com recursos de operação de crédito no orçamento geral do município para o exercício de 2014, no valor de R$ 197.563,17 e da outras providências. Já o projeto de lei número 52/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal proceder à alienação de bem imóveis e da outras providências. Passando para o projeto de lei número 53/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal
a criar o programa de patrulha do campo e da outras providências. E a emenda aditiva ao projeto de lei número 53/2014, de autoria do vereador Claudinei Chida. Passando agora para as indicações. Indicação número 30/2014, do vereador Sérgio Daguano, que indica ao prefeito municipal a criação de hortas comunitárias em terreno baldio de nossa cidade. Já a indicação número 31/2014, dos vereadores José Carlos Paixão e Sérgio Daguano, solicitando da administração municipal a colocação de uma placa indicativa no entroncamento das estradas Paranaguá e Xingu, para que possa orientar as pessoas que se dirigem a esta localidade. O ofício do prefeito municipal respondendo diversas indicações dos vereadores desta casa. Terminado a leitura do material do expediente e não havendo vereador inscrito para fazer uso do horário, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação do projeto de lei número 49/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de imóvel e da outras providências, onde foi aprovado por unanimidade. Já o projeto de lei número 50/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem imóveis e da outras providências, aprovado por unanimidade. Já o projeto de lei número 51/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal proceder à abertura de um crédito adicional suplementar com recursos da operação de crédito no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2014, no valor de R$ 197.563,17 e da outras providências, aprovado por unanimidade. Já o projeto de lei número 52/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bens imóveis e da outras providências, onde foi aprovado por unanimidade. Já o projeto de lei número 53/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a criar o programa da Patrulha do Campo e da outras providências, aprovado por unanimidade. A emenda aditiva ao projeto de lei número 53/2014, de autoria do vereador Claudinei Chida, onde foi aprovado por unanimidade. As indicações número 30 e 31/2014 também foram aprovados por unanimidade. Terminada a ordem do dia, o presidente passou ao período das explicações pessoais, usando da palavra o vereador Osniri Pires Gonçalves. Disse que o município atendeu seu requerimento para a colocação de placas educativas no cemitério do distrito de Içara, como prevenção contra a dengue, mas fizeram e não colocaram nos locais devidos, estando amontoadas no interior do cemitério, necessitando de algum funcionário municipal que as coloque no lugar certo. Já o vereador Marcos Alberto Cavalari falou do apoio desta casa para a aprovação do projeto de lei da Patrulha do Campo, que vai beneficiar muitos alunos e proprietários rurais, e pede que a administração municipal faça o serviço de limpeza e manutenção na captação de água do bosque, onde muitos proprietários rurais e a própria prefeitura retira água com tanques para uso de suas atividades. Em seguida, o presidente Sérgio Daguano comunicou que neste final de semana estará sendo a posse da nova diretoria da ACEA, Associação Comercial e Empresarial Agrícola de Astorga, e que também no próximo sábado estará acontecendo o jantar do Sukiaki no Salão Paroquial da Igreja Matriz, e pediu que a população faça uma análise criteriosa dos candidatos aos cargos do Poder Executivo
e Legislativo do Governo Estadual e Federal. E disse também que o novo sistema viário está trazendo muitos problemas aos usuários, mas que de modificações poderão ser feitas num futuro próximo, para a melhoria do tráfego local. Agradeceu a participação dos vereadores e a presença das pessoas em plenário e registrando a presença das esposas e parentes dos vereadores e funcionários da Câmara. Felicita todos os pais pela comemoração do seu dia no próximo domingo. Nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata. Sérgio Daguano, presidente. Claudinei Chida, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não ouvi, senhor presidente. A minha fala na ata e lendo também não achei. Eu falei sobre a patrulha rural. Eu fiz um comentário bem longo da importância. Da importância, né? Não apareceu, então eu gostaria que fizesse um acréscimo. A retificação da ata. Obrigado. Ok, então faremos a retificação. Ótimo, já a assessoria de imprensa já vai retificar a ata, tá ok? Vamos fazer a votação da ata da sessão anterior com algumas ressalvas. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura do material do expediente. Passando agora para os projetos. Projeto de lei número 54/2014. Súmula, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades nacional, estadual e microrregional de representação oficial dos municípios do Estado do Paraná e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo, Lei número 01/2014. Súmula, aprova as contas do Poder Executivo de Astorga, Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2006. Já para o projeto do Decreto Legislativo, Lei número 02/2014. Súmula, aprova as contas do Poder Executivo de Astorga, Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2007. Passaremos agora para as indicações. Indicação número 32/2014. Senhores vereadores, o vereador que subscreve vem requerer a Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao senhor prefeito municipal a realização de melhorias junto à estrada localizado no horto municipal que leva até o tubo de captação de água. A justificativa será dada pelo vereador Marcos Roberto Cavallari. Passando agora para a indicação número 33/2014, senhores vereadores, o vereador que subscreve vem requerer a Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao senhor prefeito municipal, por meio do Departamento Municipal de Educação, a confecção de carteiras de identificação funcional aos professores e educadores infantis pertencentes ao quadro de servidores do município de Astorga. A justificativa será dada pelo vereador Marcos Roberto Cavallari. Solicito ao secretário se existe algum vereador inscrito em livro próprio para fazer uso do horário do expediente. Senhor vereador, não há vereador inscrito. Vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e em seguida em votação. Lembrando que hoje nós temos apenas a leitura do projeto 54. Isso vou solicitar às comissões que esse projeto vai entrar em votação na próxima semana. Então eu solicito para as comissões aqui de Finanças e Orçamento, Constituição, Justiça e Redação, a leitura desse projeto aqui para a gente discutir na próxima sessão. A indicação, então, indicação número 33 e 34, 33 e 32,
Passaremos, então, a indicação 32, com a palavra e a justificativa, o vereador Marcos Roberto Cavallari. Senhor presidente, aos amigos presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, meu boa noite. Eu, na última sessão, senhor presidente, eu fiz o requerimento verbalmente, mas é necessário fazer por escrito, então por isso que ele está hoje em pauta, em discussão e votação. É que nós já estivemos lá observando, então lá existe uma poça muito grande de água, lá no horto, lá onde os caminhões dos agricultores e o caminhão da prefeitura vai, né? Então nessa semana nós fomos lá, eu, Dario e o menino aqui, o Fernando, tiramos fotos, as fotos estão todas aí, que lá está intransitável lá para ir pegar água. Então a gente pede à prefeitura que providencie uma tubulação, mas não aqueles tubos pequenos, pode até ser os pequenos, embaixo, bem largos, grandes no fundo, e em cima uns pequenos, tipo uma fileira, em cima, os maiores embaixo e mais largos, os menores e menores em cima, porque se vir muita enxurrada descendo do mato, da água que já vem ali de onde pega, da estrada, enfim, que desce tudo naquele local, então já aproveita, passa tranquila a água de um lado para o outro. A tubulação, uma tubulação larga, não tubos pequenininhos, que tubo pequenininho não funcionou. Além disso, até onde já capta a água que os caminhões encostam, colocar cascalho, colocar pedra, pôr tudo pedra para ficar assim uma coisa bem segura. Porque você sabe, vem a erosão, se não tem pedra, aí já é uma coisa a mais para poder tampar a tubulação. Então precisa ir lá limpar. E enquanto está fazendo essa tubulação, peço aos caminhões que desviam para o outro lado de cá, onde desce mesmo para dentro do horto, tem outra saída, até secar direitinho aquilo lá, a tubulação ser bem feita, cimentado, colocado as pedras no lugar que tem que ser colocado até onde o caminhão encosta, e peço aos caminhões que descem do outro lado, que é ali onde desce para dentro do horto mesmo, aqui onde tem o órgão responsável, que desça por ali os caminhões, até aquilo lá ser arrumado. Até ser arrumado, não, eu espero que seja arrumado imediatamente, até que a água seca ali tudo e faça tudo, coloca tudo as pedras. Então precisa com urgência, e quem agradece aos agricultores do nosso município que desce lá muitas vezes com seus caminhões e chega lá e vê aquela situação. E estava intransitável lá, né? Até eu pedi para cortar a árvore também que estava caída lá na passarela. O Maurício Luque até pediu lá para eles ir lá cortar, acho que já deve ter cortado hoje, amanhã depois eu vou passar lá para dar uma olhada. Até teve um cidadão lá, falou: Marquinhos, eu passei por lá, não tive como passar com a minha esposa, que a gente passa de um lado, meu pai mora lá do outro lado, no sol nascente, eu não tinha nem como passar lá com aquela árvore tudo caída, aquela lamaçal lá naquela poça. Então é muito importante arrumar aquilo lá, é um lugar do meio ambiente, né? Tem dinheiro para o meio ambiente, então a gente precisa conservar esses lugares, limpar e cuidar, zelar, porque a dengue está por aí, né? Então nós já estamos precisando cuidar. A dengue acho que lá naquele lugar não ia dar não, porque a poça da água é muito preta, muito suja, acho que o bichinho da dengue gosta de uma aguinha limpinha, né? E eu conto com o apoio dos senhores vereadores. Mais alguém gostaria? Marcos Roberto Cavallari, o vereador realmente tem as fotos aqui, e a partir de agora nós estamos fazendo isso, né? Além de fazer indicações, quando for possível tirar as fotos, para a gente encaminhar para o executivo, mostrando real a situação da indicação, né? Então, em votação, a indicação número 32/2014, os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Indicação número 33/2014, também do vereador Marcos Roberto Cavallari, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, peço o apoio de vocês, né? Nós fizemos esse requerimento, porque uma professora lá da João Paulo, uma educadora infantil, já tinha comentado há algum tempo comigo, esses dias atrás ela tornou a falar comigo de novo. Aí eu estava lá no sítio do Mauro Lian, conversando com a Marlene, que sempre de sábado eu almoçou, sempre convidado para ir almoçar com a família deles, e eu comentei que eu estava pensando em fazer esse requerimento, pedindo que a prefeitura, através do Departamento de Educação, providenciasse um cartão, uma carteira, um cartão. E até ela falou para mim, a dona Marlene, ela falou: eu tenho uma carteirinha dessa do Estado, Marquinhos, tenho aqui, eu vou mostrar para você como que é. Até ela emprestou a dela, para ter o xerox, um xerox da dela aí junto com o requerimento, que ela foi pronta, falou: deixa eu mostrar, acho que eu tenho na minha carteira. Ela pegou e mostrou para mim, eu pedi para ela se eu poderia trazer, ela falou que poderia, né, tá aí junto.
E aí a gente está pedindo ao Departamento de Educação que providencie através da Prefeitura, porque é muito difícil ao funcionário chegar, por exemplo, numa banca de revista, comprar um livro, ou ir no cinema, né, professor Marino? E mostrar o olerite, né? Muito assim, o olerite é uma coisa pessoal, seu salário é pessoal, uma coisa assim, então, né? Então eu tomei a iniciativa junto com o professor Marino, que eu já tenho conversado com ele, que nós visitamos todas as escolas no começo do ano, nos pondo à disposição das diretoras, dos funcionários, da educação e de demais, sempre estar vendo as coisas que garantem os direitos do trabalhador, o direito deles. É uma lei estadual, está aí, e eu gostaria também que aí fala de professores e educador infantil, mas que também fosse feito para o educador social. As meninas lá do Projeto Piastra, elas têm pedagogia, são educadoras social, então que estende lá para elas, faça também para elas essa carteirinha, para elas poderem comprar os livros e nos lugares, parte da cultura, né? Então eu peço aos senhores vereadores o apoio desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Boa iniciativa, é isso mesmo. A identidade é interessante, né? Em votação, a indicação número 33/2014, os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. 2 indicações, projeto para outra semana. Passamos agora para as explicações pessoais, com a palavra os senhores vereadores. Com a palavra o vereador Marino Martioli. Senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, às pessoas aqui presentes e aos ouvintes da Rádio Astorga. Senhor presidente, nós deixar os sentimentos de pesar à família Ferreira, lá de Santa Zélia, que ontem perdeu a Nadir, veio a falecer, né? Foi para fazer uma cirurgia no João de Freitas e infelizmente não teve êxito. E ontem, na madrugada, ela faleceu. Então, a família Ferreira e a família Redivo, porque ela é esposa do funcionário do colégio, Everaldo. Então, ela deixa a esposa, os filhos, né, filhos adolescentes. Enfim, ontem foi um dia triste para Santa Zélia, com a perda de uma pessoa jovem e muito dada à comunidade. Ela está próxima dos 40 anos, né? Mas é assim, muito próxima de todos da comunidade. Então a família Redivo está de luto, né? E a família Ferreira também. Então deixar os sentimentos de pesar para as duas famílias. E pedir para Vossa Excelência para que a gente vá durante a semana em Tupinambá fazer uma verificação em loco do cemitério de Tupinambá. As reclamações do cemitério de Tupinambá são assim enormes, e a de Santa Zélia também. Mas o de Santa Zélia, com todos os pesares, está dentro da cidade e tem paralelepípedo na entrada, tem energia, mesmo que roubam a fiação e assim por diante, mas tem. Em Tupinambá, fica distante da cidade. O local para chegar até o cemitério é ruim, a estrada. O dia que for enterrar alguém com chuva, é difícil chegar até o cemitério. O cemitério não tem energia elétrica. Quando as pessoas vão fazer orações, lá que seja um microfone, não tem uma tomada para colocar uma caixa de som, um microfone. É um cemitério que está assim, bastante abandonado, e para piorar, o lixo que é coletado no distrito passa dentro do cemitério, coloca-se do lado, não mudou ainda a situação, coloca-se do lado, coloca-se fogo no lixo. E se uma pessoa vai fazer visita no cemitério num dia que está colocando fogo, a situação é pior um pouco. Então nós temos que fazer uma visita, tirar fotografia, fazer uma indicação para o prefeito e pedir melhorias. Como a gente vem falando aqui, os cemitérios são lugares que levam o nome da cidade para toda a região, porque agora no dia de finados as pessoas vêm fazer visita, né? Se encontra um cemitério sujo, mal organizado, e se for em Tupinambá, acho que não volta mais, porque lá não dá nem para identificar os túmulos, porque a situação lá é bem complicada. Em Santa Zélia nós fizemos no ano passado uma indicação, até hoje não houve melhorias. O cemitério de Santa Zélia está fora da quadra, passa 3 metros de um lado e falta 3 do outro. Então, do lado que ele passa 3 metros dentro da rua, chega dentro da casa das pessoas, com as placas do muro já caídas, então as crianças entram, brincam,
pegam os coquinhos que tem lá dos coqueirais e comem junto com túmulos, e enfim. E solicitamos as melhorias. Então a gente pede novamente, parece-me que o do Distrito do Içara está melhor, mas o de Santa Zélia e do Tupinambá precisam de reformas, de melhorias urgentes, assim como o da sede também. Mas então peço para um grupo ir lá fazer uma visita comigo, para a gente fazer uma indicação para o prefeito. E foi feita uma indicação ano passado, né? Aqui mesmo, de lá, mas até agora... De algumas coisas. Do cemitério. De algumas coisas. Vamos procurar, vamos lá. De arrumar o acesso ao cemitério. Sim. Mas não foi citada a questão do lixo, enfim. Vamos fazer um mais completo. Sim. Agora entregar para o prefeito, porque eu acho que o povo do distrito, como eu venho dizendo, merece, né? O investimento no distrito é pouco, dados os impostos que pagam e a quantia de pessoas que moram lá. E aproveitar a patrulha do campo municipal agora, né? Porque o trabalho, segundo informação, e segundo nós estávamos lá, né? Sábado, com a patrulha municipal do campo, os trabalhos iniciarão em Tupinambá. Então, já aproveitar essa semana mesmo para que faça o trabalho lá, né? Muito obrigado. Ótimo. Com a palavra o vereador Marcos Roberto Cavallari. Senhor presidente, sobre os asfaltos, temos umas crateras, muitos buracos em várias localidades. Na rua Rui Barbosa mesmo, ali em frente ao Serafim, descendo, aquela rua está intransitável lá com aqueles... Lá realmente tem uma cratera, naquela rua, descendo ali do Serafim. Ao lado, a paralela de cá também, o asfalto também está acabado. No Jardim Londrina tem muitos buracos, precisa fazer um tapa-buraco lá, porque, nossa, no sol nascente, aquelas ruas de sol nascente, então, do Liorge Cavallari. O Liorge Cavallari, como disse vocês aqui, ó, eu também passei lá várias vezes, acho que é cada dia pior. Lá acho que não deve nem ter mais asfalto, deve ter acabado os asfaltos, porque precisa refazer o asfalto de lá, e as loteadoras, tá agora para frente que for fazer o asfalto, não pode fazer aqueles asfaltos fininhos não, porque é aquilo que aconteceu lá no Liorge, que aquilo lá virou puro caco, não tem mais asfalto, aquelas ruas lá. Então no Liorge Cavallari, no Sol Nascente, no Jardim Londrina tem muitos buracos, lá do lado do cemitério também entrando ali, 2 buracos, mas é bem a hora que você vira para descer dentro do Alto da Boa Vista, que está em frente ao cemitério, quando você desce ali ao lado do cemitério. Quando vira o carro ali, tem 2 buracos. Então, quando o cara virar, eles vão cair nos buracos mesmo, quando entra ali no Alto da Boa Vista. Então, tem muitas ruas que estão cheias de buracos, está intransitável. Precisa fazer o asfalto lá na PAI, terminar aquele pedacinho lá, porque hoje eu passei por lá, aquilo lá está insuportável subir lá. Lá é aquelas pedreiras, tudo, com os buracos. É um pedacinho de 2, 3 casas para chegar no conjunto lá do Imperial. E aquilo lá está intransitável, não tem possibilidade. Lá é pedra solta para tudo quanto é lado, é buraco. Aquele pedacinho tem que acabar. Não só aquele, como o restante do conjunto ali, que precisa para baixo. Mas aquele pedacinho ali está insuportável de subir com o carro, descer com o carro. Porque eu passei lá e eu vi como é que está a situação lá hoje. Então precisa fazer esses lugares que tem essas crateras. Olha, lá no Jardim Londrina tem muito buraco precisando ser tampado lá. E a gente mora lá na comunidade, a gente anda lá no bairro, está intransitável as crateras que tem lá. E lá no Alto da Boa Vista também, para descer lá, está insuportável. Lá na rua do cemitério, quando vai descer, virando, lá tem 2 buracos enormes. Os carros já caem lá dentro do buraco. Então o cara vem ali, vai virar, vira, ali não tem casa, mas lá para baixo tem, eles viram com tudo naquela virada, cai dentro já arrebenta com o carro tudo, né? Então a gente pede ao prefeito que arrume esses asfaltos urgentemente, porque senão não tem possibilidades. Obrigado, senhor presidente. Essa questão aí da PAI Rural lá, segundo informações, está para sair todo o asfalto lá, e numa conversa com o executivo, ele deixou claro para a gente que aquele pedaço ia ser negociado quando terminasse o Imperial, né? Então. Foi isso, né? Eu não estou doido, não. Vai começar, Maurício? Nossa, porque tem aquele pedaço ali, e segundo a informação que ele teve conosco, deu para a gente essa informação, que estaria fechado junto com a empreiteira do Imperial. Terminando o Imperial, ia colocar ali, mas já terminou o Imperial há meses e não fez aquela parte. Ou melhor, o município, ali os moradores daquele pedaço ali, vereador, daquele pedaço que tem da PAI, ali são alguns moradores. Já estive conversando com eles também, eles nos procuraram, e eles estão dispostos a pagar o asfalto. Eles não estão pedindo de graça para o município. Eles pagam
Ele falou assim, a gente faz o rateio, a gente paga, porque ali dá o quê? Uns 15 metros, 20 metros, né? Eles falaram assim, a gente paga, a gente quer fazer a calçada para a gente poder entrar nas casas. Então, vamos cobrar novamente do Executivo um olhar, né? Para essas pequenas coisas aí que está se tornando grande, está ficando insuportável para andar pela cidade, porque nós somos cobrados mesmo. No Liós de Cavalário, eu tenho minha irmã que mora lá, é uma vergonha, justamente na rua da casa dela, do MI, aquela rua ali, não tem mais asfalto. Está pura pedra, e o que me deixou mais envergonhado ainda essa semana que passou, foi que o vizinho ali da esquina estava fazendo com cimento o meio fio para que a água não entrasse na casa dele. Ele construiu uma casa nova ali, então conforme dessa ali já foi feito, já tem umas veias no meio do asfalto, a água entrou tudo, aquele temporal que tivemos quinta-feira passada, a água entrou tudo na casa dele. Então, sábado eu passei lá e estava fazendo o meio fio com cimento, uma lombadinha para que a água não entrasse na casa dele. Isso é vergonhoso, a gente ser vereador e ver uma situação desagradável nessa. Então, temos que fazer algo. E já pedi para o jurídico para levantar a empreita que fez lá o Liós de Cavalário, se está dentro e cobrar a manutenção do asfalto ali. Tá ok? Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador José Carlos Paixão. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoa que nos honra com a presença, desculpa aí, porque minha voz está meio complicada. Só para complementar o que o vereador Marino e o vereador Marcos disseram, isso aí não vamos dizer que o departamento, ele sabe disso. Eu acho que nós estamos perdendo, eu não sei a palavra certa é perder tempo. Poxa, essas pessoas responsáveis, eles passam todo dia nessas ruas. O Liós de Cavalário está quase um ano que esse buraco lá. Então, a gente fica queimando nossa cara aqui, pessoas reclamando, a gente cobrando, e o departamento responsável não olha isso aí, não é verdade? O Marino disse sobre o cemitério lá, foi dito aqui, algumas coisas já foi feito uma indicação. Mas, poxa, você acha que o departamento responsável, talvez o prefeito não sabe, mas o departamento que é o responsável e a pessoa de confiança do prefeito, ele está sabendo disso aí. Poxa, agora tudo tem que... A gente acaba sendo criticado, cobrado, então a gente... É complicado, né, vereador? Então, dizer o seguinte, o departamento sabe tudinho, e nós ficamos aqui queimando a nossa cara. A respeito dessa rua, do final da PAI, eu era vereador no último mandato, 2005, 2008, eu e o vereador Marcos. Eu acompanhei quando começou o asfalto, os proprietários daquele setor não quiseram na época fazer, eu acompanhei, até perguntei, por que não vai ter o final? Até a própria lutadora Alice diz, não, o proprietário, ele não quer fazer, né? Então, só para informação, que na época eles não quiseram, né? Mas hoje já é diferente, né? Já faz tanto tempo. Bem, senhor presidente, eu pedi a palavra para agradecer a diretoria do Mera, né? Em nome do senhor Amaury Brustolin, né? Nosso presidente, e o diretor Jaime Tondato, né? Pela organização dessa viagem, né? Que fomos para o estado do Espírito Santo, na cidade de Cachoeira de Itapemirim, na comunidade de Jacu, né, que o pessoal fala lá. Então, eu quero agradecer a organização, né, o trabalho que foi feito já há 6 meses, que o pessoal já vem se organizando, né, para fazer essa viagem, que essa comunidade lá do Espírito Santo, que faz parte do município de Cachoeira de Itapemirim, eles vieram no dia dos Pais do ano passado aqui, e nós fomos devolver a visita deles, né, nesse dia dos Pais.
Justamente. Inclusive, nós fizemos uma faixa, né? Cidade do Roberto Carlos contra a cidade de Chitãozinho e Chororó. Mas empatamos o jogo lá, não perdemos não, sabe? Ainda bem que trouxemos o troféu. E justamente, é verdade, o do rei. Mas fomos muito bem, né? Nós somos 55 pessoas, né? Graças a Deus ocorreu tudo bem. 95% do pessoal nunca tinha andado de avião, inclusive eu, né? Tiramos tudo a cisma, né? O pessoal não é aquela coisa que a gente, né? Então, hoje eu conversei até com o presidente, hoje eu prefiro andar de avião do que de casa, né? Então, foi muito bom. Com a gente, né? Viajou o nosso assessor de comunicação, o Rubio Rissato, e o nosso vice-prefeito Antônio Carlos Lopes. Também tivemos, fomos recepcionados também pelo prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, o senhor Carlos Castri Grioni, e a vereadora Neuza Sabadini. Então a gente ficou até lisonjeado, né? Poxa, uma cidade de 220 mil habitantes, né? Olha, parabéns ao prefeito lá. Eu até vou ver com o jurídico, pela Câmara, a gente mandar um ofício de agradecimento, né? Pela acolhida, né? Lá do prefeito, do executivo, do legislativo, lá que foi muito bom. E também agradecer as famílias, onde eu marquei aqui, eu escrevi aqui, família Sossai, Gazzoni, Dardengo, que isso é tudo nossa cidade, tem família lá, né? E Battistini, que Sossai, que é a mãe do Ricardo, né? E onde nós hospedamos na família dele. Agradecer aos irmãos Ronaldo, né? E o Ricardo, né? Pelo acolhimento, né? Que eles acolheram a gente lá, e pela organização, pelo atendimento, que foi muito bom. E também pelo recebimento do sócio, do Mera, né? E também na responsabilidade do senhor Jorge Luiz Battistini, que são primo da família Sossai. Então, eu quero aqui parabenizar aí a diretora do Mera pela organização, que deu tudo certo. E também a família que acolheu, a família de Astorga, né? Que ainda tem raiz lá, que acolheu a gente. Obrigado, senhor presidente. Parabéns aí ao Mero por essa iniciativa, né? No passado eles estiveram aqui, né? Foram recebidos aqui, recepcionados em Astorga, e dessa vez a equipe do Mera foi para lá. 54, 55 foram, né? 54 pessoas. 55 pessoas de Astorga foram lá. Parabéns então ao Mera por essa iniciativa e ao trabalho. Quero parabenizar aqui também o senhor Lorival Macedo, ex-presidente da Associação Comercial Agrícola de Astorga, que sexta-feira estivemos lá em Maringá, na ASSIM, onde ele foi empossado como presidente da Cassinor, que é a Coordenadoria das Associações Comerciais do Norte e Noroeste do Paraná. Então, são 30 anos a Cassinor já tem, né? Estivemos lá, várias pessoas de Astorga também esteve conosco ali, na sexta-feira lá em Maringá, na posse do Lorival Macedo. Então, mais um filho de Astorga que está cuidando aí do Norte e Noroeste do Paraná, presidente da Associação Comercial do Norte e Noroeste do Paraná, da Coordenadoria, Cassinor, né? E no sábado, ele entregou o mandato da ASEA, da Associação Comercial de Astorga, para o senhor Felipe. Então, parabéns ao Felipe, que foi empossado sábado, que Deus lhe conceda sabedoria, né, para manter a associação forte, porque a Associação Comercial de Astorga deu uma boa guinada nos últimos anos, e que continue o trabalho aí. Parabéns ao Felipe, e pode contar conosco também. Parabéns à Sodema e à SEAST. Sábado teve mais um
sensacional Sukiak, né, o 12º Sukiak, e foi, né, Cláudio, né, sucesso absoluto, né, muito mais de 500 convites ali, então, realmente, mantém a tradição do Sukiak aí, parabéns mesmo. Eu quero parabenizar também, ontem, dia 11 de agosto, parabéns a todos os advogados, em especial ao Guto e ao Paulo, que são os responsáveis do jurídico aqui dessa casa. Então, parabéns, Paulo, parabenizando você, parabenizo todos os advogados de Astorga pelo dia 11 de agosto, que foi ontem. E nessa casa aqui, a OAB solicitou para a gente a data do dia de ontem, dia 11, a casa para que fizesse homenagem a 3 ilustres advogados de Astorga, né? Os mais antigos advogados de Astorga, e fiquei muito surpreso de saber que dos 3.300 e poucos advogados, 3.360 advogados, entre os 15, Astorga, temos os 3 que são mais idosos e foram homenageados ontem pela OAB aqui, Dr. Lorival de Moura, Dr. José dos Santos e Dr. Pedro Miguel. Então, lembrando aos ouvintes aí que foi uma homenagem feita da OAB, a Câmara Municipal de Astorga emprestou o local, estivemos aqui, parabéns aos 3 advogados, né, pelo trabalho desenvolvido em Astorga aqui, com mais de 50 anos de profissão. Lembrando que tem a Escola de Advocacia no Brasil tem 187 anos, né, que iniciou o primeiro curso de Direito lá em Olinda, e em São Paulo, as 2 escolas de Direito, há 187 anos atrás, em 1827. Então, parabéns aí. Avisar aqui, temos eu vi saiu o Zanella, recebi hoje um ofício aqui do Zanella, fazendo uma solicitação aqui. Vamos tratar com carinho essa solicitação. Nos próximos dias a gente vai dar o respaldo para você. Hoje, dia 12 de agosto, dia de São João Berchan e Dia Nacional das Artes também. Mas alguém gostaria de falar? Ok. Havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão. Bem, está encerrada a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Eu ia perguntar para o professor Daguano, que é o presidente da Câmara, sobre que ele fizesse o comentário. Ele já fez o comentário a respeito dos homenageados de ontem, que foi o doutor José dos Santos. Foram os 3 advogados, doutor José dos Santos, doutor Pedro Miguel e doutor Lorival de Moura. E foi uma bonita homenagem que foi prestada aqui no recinto da Câmara de Vereadores no dia de ontem. Merecidamente, com certeza, e o Pedro Miguel, meu professor, o doutor Lorival de Moura também meu professor, e passei por alguns períodos pelo doutor José dos Santos também como meu professor. Eu fiquei até com bastante emoção de estar presente na sessão de ontem, que foi comandada aqui pelo mestre de cerimônia, o doutor Paulo Berto. Eu quero falar agora com o Claudinei Chida, o vereador Claudinei Chida, que foi o autor de uma emenda de um projeto de lei sobre a patrulha mecanizada da agricultura. E no sábado, né, e juntamente com o senhor prefeito municipal e demais autoridades ligadas também a esse projeto, os demais vereadores presentes, lá na sede da Sociedade Rural, né, onde estiveram presentes para explicar, esclarecer melhor sobre esse assunto. E ninguém melhor do que o vereador Claudinei Chida, que também é agricultor, né, e que fez uma emenda para que esse trabalho fosse melhor desempenhado. Claudinei, gostaria que você falasse desse projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores na semana passada sobre a patrulha mecanizada da agricultura. Já começou a trabalhar, Claudinei? Conforme o Bega divulgou na Sociedade Rural de Astorga, na entrega feita por ele e com a presença dos demais vereadores. Já essa solenidade foi feita no sábado, para que desse início logo na segunda-feira os trabalhos nos distritos, já começando por Tupinambá.
Então, com certeza, esses maquinários já estão fazendo os cascalhamentos necessários, onde houve, assim, está havendo essa impossibilidade, às vezes, dependendo dos lugares, de tráfego de ônibus, de caminhões e de outros veículos ali motorizados, principalmente em dias de chuva. Então isso aí vai viabilizar muito os nossos produtores rurais. Já começou, né, os trabalhos? Sim, já começou, já coordenado pelo nosso prefeito, já a partir de segunda-feira já deu início já a este trabalho. Eu sei que vocês têm um compromisso daqui a pouco também, lá na Casa da Cultura, mas gostaria que o senhor nos respondesse, Clauder, quem precisar desse serviço, como é que faz para contratar, para ser beneficiado? Então, Dario, conforme já foi divulgado hoje pelo BEGA na emissora, então, para facilitar esse serviço para o nosso produtor rural, como os maquinários, a Patrulha do Campo está no distrito de Tupinambá, facilitaria muito agora os produtores que necessitassem de cascalhar os seus carreadores particulares. Aí o município estará disponível com essa frota, que é a retroescavadeira, que estará disponível no local. Mas, como disse o prefeito, cada produtor rural deve contratar um caminhão para poder transportar esse cascalho do local até a sua propriedade. Então isso aí vai facilitar muito para que o produtor tenha essa acessibilidade para poder executar esse serviço. Claro que o custo, o produtor, o único custo que ele teria que arcar é com o frete, o transporte do cascalho. Agora, quanto ao cascalho, teria que ver com o dono dessa pedreira ou do cascalho existente no local, né? Tá? Mas o restante, o município vai carregar em cima do caminhão, e depois a prefeitura, com a motoniveladora, vai lá, faz todo o trabalho necessário nessa estrada particular de cada proprietário. Tá certo? Tá ok. Claudio, eu agradeço, você tem compromisso daqui a pouquinho também lá na Casa da Cultura. Meu muito obrigado, e outras oportunidades nós vamos trazer você aqui, que você se empenhou, inclusive, fazer uma emenda de suma importância para essa que fosse desenvolvido junto à patrulha mecanizada. Muito obrigado e um bom trabalho, e continue, né, trazendo projetos que vai beneficiar o nosso agricultor também. Ah, sim. Então, antes de finalizar, gostaria de comunicar aos produtores que estão nos ouvindo aqui, que entrem em contato com o município ali, pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para que possa fazer essa escala de trabalho, né, nesses locais. Isso aí facilitaria muito, devido ao local onde os maquinários, as retroescavadeiras estão atuando, que é no distrito de Tupinambá. Então, que os produtores desses locais aproveitem, quer dizer, vai abaixar o custo do frete, justamente por estar próximo aí no distrito de Tupinambá. Aí, depois que tiver realizado esses locais de trabalho, naturalmente que a retroescavadeira irá para outros locais, talvez vai cada vez mais distanciando esse trabalho aí. Então, aos que estão próximos aí, procure a Secretaria da Agricultura ou a Prefeitura para poder fazer esses pedidos aí de cascalho. Ok. Tá ruim? Muito obrigado. Ok, então fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Pois é, está encerrada, portanto, a 21ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Hoje foi presidida, é claro, pelo presidente Sérgio Daguano, secretariada pelo vereador Claudio Ishida, e a presença dos demais vereadores, Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Marino Marchioli, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani e José Carlos Paixão. A única ausência na sessão desta terça-feira, desse dia 12 de agosto, foi do vereador Luiz Carlos Lonesão, que se encontra em viagem. Daqui
Adiante, nós vamos acompanhar também a Lei Orgânica Municipal. O doutor Paulo Berto vai agora esclarecer o que é a Lei Orgânica do município de Astorga. Senhoras e senhores da sua Rádio Astorga, vamos falar hoje sobre a Lei Orgânica Municipal. Eu estou ao lado do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Astorga, doutor Paulo Sérgio Berto, e a gente vai perguntando para ele o que é lei orgânica. Mas antes, fazer um relato do tempo em que foi feita a primeira lei orgânica municipal. A lei orgânica foi aprovada pela Câmara Municipal em 1990, portanto, há 24 anos atrás. Na época, a Câmara era composta pelos vereadores Ademir Batista da Silva, Antônio Carlos Lopes, Carlos Abraão Keide, Cláudio Batista Veiga, Domingos Miller, Eloy Campiolo, José Carlos De Carli, José Gonçalves Neto e Olívio Miota. Gestão do prefeito Francisco Carlos Londo Benetti Toco. Gestão foi de 1989 a 1992. E só agora, gestão 2013 a 2016, do prefeito Arquimedes Irodo, o Bega, a Câmara de Vereadores composta aí pelos vereadores Sérgio Daguani, que é o presidente da casa, Ademir Batista da Silva, Luiz Carlos Lorenzão, Osneri Pires Gonçalves, Maurício Ricardo Giuliani, Claudério Chida, Marino Martioli, José Carlos Paixão e Marcos Roberto Cavalari. Todo esse trabalho está sendo e foi desenvolvido, evidentemente, pelo jurídico da Câmara de Vereadores de Astorga, os advogados Paulo Sérgio Berto e Antônio Augusto Costa, que é claro, com acompanhamento dos vereadores da casa. Já vou entrando no assunto, conversando e fazendo a seguinte pergunta ao jurídico da Câmara de Vereadores de Astorga, o Paulo Sérgio Berto. O que é lei orgânica? O que ela representa à comunidade, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Dario. Boa tarde, ouvintes da Rádio Astorga. Lei orgânica, juntamente com a Constituição Federal de 1988, com a Constituição do Estado do Paraná, é uma lei onde se extrai todo o direito municipal, né? Ela é uma fonte onde brota o direito municipal. É dele onde a gente busca toda a base da legislação do município. A lei orgânica é nela onde o gestor consegue implementar as políticas de atendimento ao município através da elaboração de outras leis, né? Criação de institutos que atendam a demanda da sociedade local. Então, na verdade, ela é uma sequência, é o regime jurídico do município, na verdade. Doutor Paulo, o que foi mudado, porque faz 24 anos que, depois desses 24 anos, está sendo feita uma reforma. O que mudou realmente nessa nova, vamos falar nova, né? Nova lei orgânica do município? Que não é nova, né? Sim, essa reforma, na verdade, vamos dizer assim, ela veio na verdade, foi enfrentada em dois pontos, dois aspectos importantes, que é a adequação da lei orgânica à Constituição Federal e à Constituição do Estado do Paraná. E a outra frente é uma abertura, né, de um leque maior, de acordo com a lei, uma lei federal que nós temos, que é o Estatuto das Cidades. Foi ampliada a lei orgânica, incluindo alguns alguns não, né, quase a totalidade dos requisitos exigidos por essa lei federal foi inserida na lei orgânica também,
de uma forma que o Executivo possa trabalhar com essas novas regras do Instituto Federal. Então, na verdade, foi uma adequação à Constituição Federal e à Constituição do Estado do Paraná, que são, obviamente, mais recentes, sofreram alterações aí no decorrer de 90 para cá, e adequação ao Estatuto da Cidade, a todas a legislação federal. Quais as disposições mais importantes da lei orgânica do município de Astorga? Bom, Dario, quando se fala em lei orgânica, tudo é muito importante, né? Todos os dispositivos ali são... A lei não tem letra morta, inaplicável. Toda disposição é importante. Mas, assim, eu falo isso porque alguns dispositivos da lei orgânica são auto-aplicáveis, ou seja, eles são executados já de imediato, não há necessidade de outras leis para que possa ser aplicado. E, quando não é assim, ela traz princípios que informam o executivo e informam o legislador na própria elaboração de outras leis. Então, ela é inteiramente importante. Doutor Paulo, podemos dizer que as sessões da Câmara elas serão sempre públicas e suas deliberações estão, em regra, mediante voto aberto, ou nada disso é uma questão? As sessões da Câmara sempre são sessões públicas, abertas à sociedade, para que acompanhe o trabalho do Legislativo. E quanto às deliberações, elas são, em regra, sim, voto aberto. Toda votação de projeto legislativo, de projeto de lei, são abertas. Recentemente, nós tivemos a emenda constitucional número 76, a Constituição Federal, que modificou um pouco essa questão da deliberação do voto de votação secreta, né? Nós tivemos uma alteração recente nisso. Mas, por enquanto, no âmbito do Senado e do Legislativo Federal. No que concerne a apreciação do veto por parte do Presidente da República e também sobre a cassação, né, de deputados e senadores. Bem, já que você falou em cassação de deputados e senadores, no caso de uma CPI, a sessão é aberta ao público também? A CPI ela é uma comissão de instauração de inquérito, né? E dependendo do que está sendo apurado, ela pode ser decretada no regime de segredo, sim. Pode ser secreta? Pode ser. O processo legislativo municipal prevê a possibilidade de medidas provisórias? Não, a lei orgânica do município de Astorga não traz a previsão de administração mediante medidas provisórias. O artigo 59 da Constituição Federal, ele prevê essa espécie legislativa para que são emendas que o Poder Executivo, né, de iniciativa do Poder Executivo, para que ele governe mediante relevância e urgência, né? Então, são os requisitos da medida provisória. Não tem nada que impeça que o município possa ter essa previsão, mas é uma discussão ainda sobre isso, se é possível fazer ou não, mas na nossa lei orgânica não há previsão para medidas provisórias. Quem pode tomar iniciativa para emendar a lei orgânica do município? E quando falamos em município, estamos falando realmente do município de Astorga. A iniciativa, o artigo 43 da lei orgânica traz que a iniciativa para a reforma da lei orgânica pode partir do Poder Executivo, prefeito municipal, 1/3 dos membros da Câmara, no mínimo, né, 1/3,
e iniciativa popular, observadas aí algumas balizas legais para que seja observado. Nesse caso, como é que a população toma essa iniciativa, pode tomar essa iniciativa? De que maneira? Ela tem que requerer, né, à Câmara Municipal essa reforma, mas tem os limites legais e um dos principais requisitos é que esse pedido seja feito por, no mínimo, 5% do eleitorado municipal. Quer dizer, no nosso caso, 5% em 20 mil seria quanto? Seria no mínimo mais de 1.000 eleitores. Mais de 1.000 eleitores, né? Sim. Esse é um exemplo que nós estamos falando aqui. Nós estamos conversando com o doutor Paulo Berto, que é o assessor jurídico da Câmara de Vereadores e o encarregado, né, juntamente com os demais vereadores, a reforma, podemos dizer assim, a reforma da nova lei orgânica, que há 24 anos agora é que está sendo reformada. Ela passou já por alguns processos de mudanças de alguns artigos, né, doutor? Sim. Durante esses 24 anos. Sim, o Executivo, à medida que foi sentindo necessidade de alterar a lei orgânica, ele foi enviando mensagens para a Câmara e tiveram sim algumas reformas durante esse período. Mas uma reforma ampla ainda não tinha sido feito mesmo. Doutor, em que situação a gente pode dizer que a lei orgânica poderá ser mudada, poderá ser emendada, coisa parecida? Quando ela se chocar frontalmente com a Constituição Federal, a Constituição Estadual, né, em razão do princípio da simetria que nós temos no direito administrativo, nós temos que observar esse princípio da simetria, que é o quê? Que é uma lei municipal, ela deve estar adequada com a Constituição do Estado do Paraná e a Constituição Federal. Então, toda vez que houver um confronto, ou seja, que a lei local for incompatível com a estadual ou federal naquela matéria, então ela deve passar por um processo de revisão. O Tribunal de Justiça do Paraná é legitimado para propor lei presente à Câmara Municipal? Não, a iniciativa do Tribunal de Justiça perante no que concerne a leis, né, a propositura de leis, está ligado intimamente à administração da justiça somente. Então, na verdade, seria a distribuição da justiça, vamos dizer assim. Ele tem legitimidade, iniciativa para propor o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná, onde são tratados das comarcas, limitação de comarcas, criação de comarcas, mas assim, perante a Câmara Municipal não há iniciativa de leis. Os recursos administrativos em matéria tributária serão julgadas por quem? Na lei orgânica do município de Astorga, existe previsão de 3 esferas de julgamento. A primeira é por parte de uma autoridade julgadora, no âmbito municipal também, a segunda pelo prefeito municipal e a terceira por um conselho de contribuintes. Então, se a pessoa autuada em matéria tributária não concordar com a autuação, ele pode, obviamente, recorrer, né, apresentar um recurso para nessas 3 esferas de julgamento. Vou fazer uma pergunta ao doutor Paulo, que essa daqui vai interessar bastante, principalmente a população que tenha, inclusive, indagado. Essa indagação tem sido feita, às vezes, na rua, em conversa com pessoas que vêm até pedir informações. E ninguém melhor do que o doutor Paulo, que está trabalhando na lei orgânica municipal. A gente pergunta para ele, assim, doutor, a lei orgânica prevê benefício do IPTU a pessoas de baixa renda, aposentados, idosos, alguma coisa parecida? Se é que existe isso, como é que funciona? Então, como a gente comentou, a lei orgânica ela é principiológica, né? Ela traz algumas informações importantes
para que o Poder Executivo possa trabalhar. E nessa linha, ela traz sim previsão para que o município conceda isenções, né, de uma maneira geral. E nessa linha, o município traz, ele edita normas e leis concedendo algumas isenções para a população, sim. Isso já há bastante tempo que o Poder Executivo tem se preocupado em relação a a capacidade contributiva da sociedade astorguense e tem editado leis, né? E nessas leis ele coloca quais são os requisitos para que a pessoa possa se beneficiar das isenções de IPTU. Esse benefício está inserido na lei orgânica? Não, só traz assim, que é possível o município fazer. Uhum. A lei orgânica traz essa disposição, que é possível o município conceder isenções. Só que para conceder isenção, ele tem que editar uma lei específica para qual a população que vai ser atingida. Bem, a Câmara de Vereadores tem o regimento interno e trabalha juntamente com a lei orgânica. Doutor, lei orgânica e regimento interno, como funciona? Um depende do outro? Como é que funciona isso aí? O regimento interno faz parte da autonomia do Poder Legislativo. Ele tem, os poderes são autônomos e ele tem a capacidade e o poder de editar, de editar no regimento interno da Câmara Municipal, como vai funcionar todo o processo legislativo. Sim, ele encontra algumas balizas assim na lei orgânica, mas o Poder Executivo ele é autônomo para fazer o regimento interno da Câmara Municipal, independentemente da lei orgânica. O senhor fez um trabalho juntamente com os vereadores da Câmara de Vereadores de Astorga, evidentemente, e sobre a lei orgânica. O regimento interno também vai ser mexido, vai ter alguma coisa para acompanhar, para se tem uma base junto também ou não? Ou não se mexe nada no regimento interno? Sim, ele vai ser alterado também. Vai ter algumas, sempre visando a agilidade dos processos legislativos. Né? Então, ok, nós estamos conversando com o jurídico da Câmara de Vereadores de Astorga, o doutor Paulo Sérgio Berto. Doutor Paulo, às vezes nós deixamos de perguntar alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar para o rádio ouvinte, para aqueles que estão acompanhando a Rádio Astorga, aquele que tem interesse, evidentemente, nas novas leis que vão ser divulgadas dentro em breve, né? Porque hoje ela está junto com o Executivo. Tem o interesse do Executivo também nessa parte, né, doutor? Sim, tem interesse direto do Executivo, haja vista que ele é o principal, ele que utiliza, né, de forma direta as disposições da lei orgânica municipal. O que o senhor gostaria de acrescentar, doutor? Eu gostaria, assim, simplesmente parabenizar os vereadores pela iniciativa dessa reforma ampla da lei orgânica municipal, porque, embora ela tenha sofrido algumas alterações de 1990 para cá, mas essa revisão realmente ela veio para assim, atualizar, deixar a lei orgânica já bem amparada ao texto federal e estadual das Constituições. Né? Quando é que ela entra já em vigor? Quer dizer, está vigorando, né? Mas quando que essa nova lei vai entrar em vigor? Entra ainda esse ano, doutor? O processo de redação da lei orgânica foi concluído. Nós estamos agora, vamos passar para a parte do processo legislativo em si, que é leitura e votação, né? Então, eu acredito que para mais uns 60 dias ela já esteja toda aprovada. Antes do fim do ano? Sim, com certeza. Doutor, mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Dario, e esclarecendo um pouco sobre essa lei que é de suma importância para o município de Astorga. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.